O principal risco hoje para o cenário de produção e exportação de carne de frango do Brasil e do mundo é o problema da influenza aviária. Olá, seja muito bem-vindo a mais um Minuto Agro do Presente Rural. Hoje o médico veterinário Eric Carvalho nos fala sobre os principais riscos de sanidade na avicultura brasileira. Acredito que os principais riscos sanitários para o Brasil, inclusive a gente abordou esse assunto durante a apresentação, né? O Brasil, não só o Brasil, mas todo o mundo, o principal problema hoje são algumas enfermidades emergenciais. A principal delas é a influenza aviária. E o Brasil hoje é o país, é o terceiro maior produtor e é uma doença exótica no Brasil. Nós nunca tivemos esse relato dessa enfermidade, mas outros países como os Estados Unidos, por exemplo, estão nesse momento sofrendo muito com a questão da influenza aviária. Então, obviamente, se a gente for elencar, o principal risco hoje para o cenário de produção e exportação de carne de frango do Brasil e do mundo é o problema da influenza aviária. Como essas enfermidades, seja a influenza aviária, seja a doença de Newcastle, que são doenças exóticas, né, e são doenças emergenciais, elas são classificadas como enfermidades que são zoonoses, ou seja, são enfermidades que elas causam enfermidades nas aves e também podem causar enfermidades nos seres humanos. Então, por isso que são enfermidades que são de extremamente controle, né? E elas são limitadores de exportação. Então, se a gente tiver um caso de influenza aviária no Brasil, automaticamente toda a nossa exportação ela vai ser bloqueada, né? Até que não se solucione ou não faça os devidos diagnósticos e solução ou erradicação da enfermidade, o Brasil tem o bloqueio das suas exportações. Então, como hoje o Brasil ele é o maior exportador global de carne de frango, nós teríamos um impacto muito grande no nosso sistema de produção e em toda a cadeia, né? Porque se a gente exporta aí na faixa de 35% do que a gente produz, nós teríamos um impacto negativo muito grande em todo o sistema. A biosseguridade brasileira ela é o grande trunfo nosso em relação ao mundo. Se a gente fosse classificar a biosseguridade em relação aos demais países, com certeza nós estaríamos entre os primeiros. Evoluiu-se muito nos últimos anos, principalmente com o momento que se estabeleceu as instruções normativas dentro do nosso sistema de produção. E as empresas todas assumiram o compromisso de seguir essa legislação e com isso, no passar dos anos, cada vez mais a gente vai incorporando novas práticas de biosseguridade e é onde a gente pode classificar que a biosseguridade brasileira ela está num nível de ótimo a excelente. Obviamente sempre tem muito trabalho, é um trabalho de muita persistência das empresas e dos produtores, mas nós temos a biosseguridade como um trunfo na produção nacional. O Brasil é um país muito grande e existe, obviamente ela está concentrada, né, nos 3 estados do Brasil, mas tem a produção no Centro-Oeste, tem a produção em todos os estados brasileiros e isso gera algumas dificuldades também no sentido de determinadas práticas que alguma empresa ou alguma região adota, outras empresas, outras regiões não colocam em prática, né? Então, na verdade, é um trabalho diário, um trabalho muito duro, é um trabalho muito técnico, um trabalho que precisa ter o comprometimento muito grande entre as empresas, os produtores, o poder público, né? O poder público tem uma influência muito grande e pode contribuir muito com esse trabalho do dia a dia no produtor. A questão do uso de antimicrobianos, seja na avicultura, na suinocultura, em todo o sistema de produção tanto de aves quanto de suínos, que é de novo uma demanda do consumidor e dos mercados, né, que consomem o nosso produto e também do nosso mercado, né.
é uma necessidade, é algo que veio, que não, nós temos que trabalhar, né, com outras ferramentas em substituição aos antimicrobianos. Só que quando a gente vai trabalhar com o animal e com o sistema de produção, para a gente não usar algumas ferramentas como antimicrobianos, a gente tem as opções de produtos alternativos, mas a biosseguridade e as práticas de biosseguridade na propriedade, elas se tornam ainda mais importantes. Porque se antes com antibióticos a gente passava ou a gente conseguia mitigar algumas enfermidades, hoje sem os antibióticos as aves acabam estando mais expostas e ao mesmo tempo a gente tem que fortalecer as práticas de biosseguridade. Tá? Mesmo que obviamente com as tecnologias de alguns aditivos que fazem a substituição dos antimicrobianos está excelente e a cada ano que passa tem novas tecnologias, o reforço nas práticas de biosseguridade é extremamente estratégico para a gente consiga ter um status sanitário e manter o nosso status sanitário de produção de frango no Brasil. E observando também o cenário de produção no Brasil e também de outros países, né? E quando a gente olha também sobre um outro olhar, que é a gente fala do conceito chamado saúde única, né? Quando a gente sai do nosso dia a dia, que é a produção de frango nas propriedades, nos frigoríficos, nas empresas, e a gente olha para um setor de saúde humana, né? Onde a gente tem algumas correlações, isso ainda tem discussões, obviamente, técnicas, né? Da questão da redução do efeito de algumas moléculas que são usadas tanto em aves quanto nos seres humanos, né? Para o controle de algumas enfermidades de pessoas que estão em hospitais, enfim. Como existe essa correlação, eu obviamente acredito que é um caminho sem volta, né? E quando a gente olha sob um ponto de vista de qualidade de produto, a questão de uso de produtos que venham a substituir com um cunho mais natural, é de fato uma demanda do consumidor e uma necessidade. Então acredito que é um caminho sem volta e nós, como grandes produtores, como principal exportador, como ponteiros aí nesse sentido de produzir sem antimicrobiano, né? Com certeza. Está gostando do Minuto Agro? Quer ter mais informações sobre este e outros assuntos? Continue nos seguir através de nossas redes sociais. Até a próxima!